Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar de Dark, mais precisamente sobre o paradoxo de Bootstrap, porque assim, eu sei que é um conceito introduzido nas primeiras temporadas, mas como eu falei lá no meu vídeo de análise sem spoilers, a terceira temporada ela tá um pouquinho mais complexa, então relembrar esses conceitos ajuda a entender esses novos que vão ser introduzidos. E olha só, gente, eu não tô fazendo pouca coisa aqui não, porque eu chamei um amigo que é físico e turista, o Caio Gomes. E aí, Nath? Não, que prazer é meu. Faz muito tempo que a gente quer gravar juntos. Sim. Finalmente chegou a hora. Dark unindo as pessoas. Mas é sério, Exatamente. ele é físico, então ele vai explicar um pouquinho pra gente de forma mais aprofundada sobre o conceito. Teremos outros vídeos aqui no canal com o Caio pra explicar os conceitos da terceira temporada e também a gente vai ter vídeo lá no canal dele, então aproveita, se inscreve, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição e também se inscreve aqui no canal e lógico, gente, comentem, quanto mais comentários vocês deixarem, mais o YouTube entende que você interage com o canal e sempre recomendo o canal pra você, então você não perde nenhum vídeo, além de, lógico, você ativar aí o sininho. E gente, com a estreia da terceira temporada, vocês sabem que vai ter muito vídeo aqui no canal explicando cada minúcia ali da série. Então, sério, se inscreve, vai valer super a pena. Dark é uma série bastante complexa que, além de trazer alguns conceitos bíblicos, também traz alguns conceitos científicos. Desde o início, Dark fala sobre o buraco de minhoca e paradoxo de Bootstrap também é um conceito que vem desde a primeira e da segunda temporada. E é algo que a série já explicou sobre como o futuro acaba desencadeando algo que acontece no passado, como o paradoxo da Charlotte. Eu acho que é esse que confunde mais as pessoas, dela ser mãe da própria filha, que é mãe dela. Mas, Caio, explica um pouquinho como que é o paradoxo de Bootstrap. O paradoxo de Bootstrap, ele é algo que surge quando a gente começa a falar de viagem no tempo. Porque quando você começa a ter viagem no tempo, coisas estranhas podem começar a acontecer. A ideia do paradoxo do Bootstrap é quando você tem um evento, a existência desse evento causa algo que leva à existência desse efeito. Deixa eu tentar explicar pra vocês. Existe um momento na série que o Townhouse tem aquele livro dele lá, né? Uma Jornada na Viagem do Tempo. E ele pega aquele livro, só que em nenhum momento você vê que ele escreveu aquele livro. Em algum momento ele recebeu o livro da Cláudia, que levou ele a publicar esse livro, ler, publica, e depois ele é vendido, onde no futuro a Cláudia ganha aquele livro e devolve pra ele. Então, o fato dele ter ganhado o livro da Cláudia levou o livro a ser escrito, que fez ela ganhar o livro e fez ela voltar no tempo e entregar o livro pra ele. Então, quando você olha nisso, esse é um paradoxo. Por quê? Da onde veio essa informação? Quem originalmente escreveu o livro? Quando você trabalha com viagem no tempo, como o Dark trabalha, você começa a ter eventos que podem ocorrer onde não existe início e fim. O início leva ao fim e o fim leva ao início. Começo o fim e o fim é o começo, né? E isso é um loop infinito. Das Ende ist der Anfang. Und der Anfang ist das Ende. Que nem como Dark já explicou e você também falou agora, nesse caso do livro, a gente não sabe exatamente qual que é o momento de origem dele. Mas no caso do Mikkel, a gente sabe que o Michael veio da Catarina. Então a gente sabe o momento exato em que ele nasceu e que ele veio do futuro, como ele mesmo fala, mas a existência do Michael depende do Mikkel do futuro. Na parte do Michael, do Mikkel, não existe tanto um paradoxo do Bootstrap, porque basicamente ele nasceu de uma pessoa, cresceu, foi pro passado e foi pai de outra. Então ali não é muito um problema. A coisa fica um pouco mais complexa na Charlotte, porque a Charlotte é onde a gente tem uma ideia implícita de paradoxo do Bootstrap. Mas antes de explicar, deixa eu só trazer quais são os conceitos que a gente tem na ficção científica, um pouco sobre tipos de viagem no tempo. Cada livro tem o seu gosto, mas em geral você tem duas grandes classes de viagem no tempo, que uma delas é tipo De Volta para o Futuro, onde quando você altera alguma coisa, você meio que gera uma nova realidade, que é a mesma também que tem naquele filme Primer, que é um filme de ficção científica muito famoso. Então quando você tem um evento e você viaja para o passado e faz algo novo, você altera uma nova linha temporal que vai passar a existir. É como se houvesse uma ramificação. Exatamente, você quebra na ramificação ali. Tem um outro tipo de viagem no tempo que é muito mais instigante. A gente chama isso de autoconsistente. Não existe a primeira vez que o Michael voltou pro passado. O Michael sempre voltou pro passado. Por causa disso, ele sempre teve o Jonas. Então, assim, a viagem no tempo é parte da história. Então, ele tem que voltar não porque ele
decidiu voltar, mas porque ele tem que voltar e a história está escrita e ele sempre vai voltar e os eventos passados são fechados. Existe até um termo na física chamado sobre isso, que é o chamado princípio autoconsistente Novikov. Ele basicamente está explicando qual que é essa ideia. Quando você tem esse tipo de viagem no tempo, o universo ele é autoconsistente, então não existiu a primeira vez, sempre se voltou para o passado, e ele tem que voltar para o passado porque é a única escolha que ele tem, não existiria como ele não voltar para o passado. Isso que é bem interessante nesse tipo de coisa, e Dark pensa dessa maneira. É o que eles acabam falando na própria segunda temporada, né, dos sacrifícios que você tem que fazer. Então o Michael, para ele manter esse ciclo, ele precisa se matar. Isso. E o legal é que eles brincam um pouco assim, eu tenho que fazer isso, tal, mas é como se fosse inevitável, ele tem que fazer aquilo, ele não tinha escolha de como não fazer aquilo, porque ele já fez aquilo no passado. Então Dark brinca muito com esse fato de você ter eventos que voltam e eles se autocondicionam e um muda o outro. Tem outro paradoxo que existe em Dark que é bem similar ao do livro, que é basicamente quando a Cláudia velha leva a planta da mala do Tannhaus. E antes ele já tinha conversado com Jonas que tinha a mala, ele até faz um comparativo, mas a partir daquela planta que ele realmente consegue construir essa mala. Que é o caso do livro, que é o caso da máquina do tempo e que é o caso da Charlotte. Que basicamente a Charlotte é exatamente isso, é uma pessoa que nasceu, daí ela cresceu, teve filhos, esses filhos cresceram, daí a filha dela teve filho, e daí por algum motivo eles pegaram e levaram o filho dele para o passado na exata situação onde a mãe dela foi criada. Da onde veio a informação da existência da Charlotte? De lugar nenhum. Ela surgiu do nada, ela criou do nada, e a filha dela é uma consequência dela ter existido, mas por causa da filha dela existir, ela acaba tendo uma mãe. Então você acaba tendo esse conceito fechado que a mãe é filha da filha. Sim. Sim. E é engraçado porque a Netflix postou exatamente isso. Mulher diz que é filha da mãe, que também é neta. Tipo, fez exatamente essa piada. Muito bom. Essa é a coisa bizarra do paradoxo do Bootstrap. Que ele acaba gerando a existência de eventos que não têm uma origem. Eles são fechados em si. Imagina que você pudesse desenhar a linha da pessoa. Então a pessoa nasceu, foi pro futuro, dela viajou pro passado e voltou e conectou onde ela estava de novo. Então você tem que toda a existência daquela pessoa é fechada, consistente naquela mesma. Diferente de você, por exemplo, ou eu, que a gente tem nossos pais tiveram a gente, os pais morreram e você continua indo, é uma linha aberta. No Bootstrap você tem algumas linhas que são fechadas, elas levam a origem dela própria. O Tannhaus, ele chega até a falar em certo momento, né? Onde é o começo? Quando é o começo? Existe mesmo um começo? E o mundo tá cheio de paradoxos assim. Tanto que eles até trazem o exemplo do ovo e da galinha. Que para você ter a galinha, precisa do ovo. Mas para ter o ovo, precisa da galinha. Então não se sabe exatamente. Eu sei que tem estudos científicos de mutação que pode acontecer, mas no caso é um exemplo que traria aí para o paradoxo. Essa é a confusão que gera na nossa cabeça. O que gerou esse evento? Quem teve a ideia do livro do Tannhaus? Porque ele escreveu, mas ele ganhou o livro pronto, ele só copiou. Tem até um conto de ficção científica que é uma versão um pouco extrema do paradoxo da Charlotte, que é basicamente um garoto nasceu, foi criado num orfanato, daí ele cresce, e daí ele transa com uma garota, eles têm filho, e um dia o filho dele some. Ele fica mais velho, ele fica triste, daí como ele tá no futuro, ele resolve usar essa coisa do futuro e ele vira uma mulher. Daí ele volta no passado e com ele voltando no passado, ele acaba conhecendo um garoto num bar, eles transam e ele fica grávida, daí alguém rouba o filho dele. E daí quando ele fica mais velho, ela agora, né? Daí ele pega, volta pro passado, pro momento que ele viu aqueles dois jovens transando, rouba o filho e deixa no orfanato. Então, nesse conto, ele é o pai, a mãe, o filho, tudo nele. Meu Deus! Então, quando você começa a brincar, você começa a fazer coisas bizarríssimas quando você começa a ter o paradoxo do Bootstrap. Porque você começa a realmente fazer essas coisas. De onde veio? Quem veio primeiro? Como? Como ele pode ser pai, mãe e filho dele mesmo? Exato. A série brinca muito com isso. Dark brinca muito com esse fato que se você tá num universo que a viagem do tempo é fixa dessa maneira, se o universo funciona dessa maneira, você começa a existir essas coisas, você começa a ligar com esses fatores e eles começam a se conectar de uma maneira
não normal. É verdade. Tem um aspecto da série que, conforme eu reassisti, eu fui reparando que a narrativa também brinca com esse conceito, em que ela vai expandindo as informações conforme você vai acompanhando. Então ela pega um momento origem ali e ela sempre está trabalhando entre passado e futuro, e aí você meio que no futuro vai descobrindo uma informação que já foi mostrada no passado ali da série. A série brinca muito com isso e é bem legal, porque você começa... Mesmo não pegar o sequestro do Mikkel, sei lá, o garoto sumiu. Daí você passa a primeira temporada inteira, daí você chega naquele momento, você descobre o porquê o pai do Jonas se matou e que quem tá lá é o Jonas pra levar ele passado. Então você conecta tudo isso e quando você volta pra aquela cena, você tem uma visão muito maior de todos os eventos. E aquele efeito que era só o Mikkel desaparecendo, agora tem milhões de interconexões com o resto da trama. Isso é realmente bem legal, assim, eles vão crescendo, e você cada vez enxerga mais. E até mesmo é engraçado você olhar. Na primeira temporada, a Marta chega e fala: você sumiu depois daquilo que aconteceu com a gente e tal. Aí você fala: pô, o Jonas, o pai dele morreu e tal. Daí na segunda temporada você descobre que não, o Jonas do passado não tinha transado com ela. Era o Jonas do futuro que tinha voltado. E daí você fala: uau! É muito legal. Pra quem tá em dúvida, então, é um paradoxo e é exatamente por isso que você tá pensando, porque você tá ouvindo algo que não existe uma origem, é um evento que o fim e o início dele se conectam e aquela informação veio do nada. É por isso que é chamado um paradoxo e quando a gente olha na física, a gente tem quase certeza que isso não aconteceria no mundo real, mas seria possível se viagem no tempo existe. É isso que a gente chama de um paradoxo e talvez como isso seria uma possibilidade de viagens no tempo, é o porquê talvez não existam viagens no tempo no universo, porque o universo seria extremamente bizarro se isso pudesse acontecer. Nossa, seria muito bizarro. Mas é isso aí, pessoal. Se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o máximo possível vocês. E não se esqueçam que vão ter muitos vídeos de Dark com a estreia da terceira temporada, que acontece no dia do Apocalipse, dia 27 de junho de 2020. Caio, muito obrigada por ter aceito o convite. Nos vemos novamente num vídeo do futuro que está sendo gravado no passado, quer dizer... Pode ser alterado pelo futuro. E claro, confiram aí o canal do Caio e também os nossos vídeos de Dark que vão sair ao longo aí dos próximos dias. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive segue a gente lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!